Bom, primeiramente quero dar um oi geral, bom dia. Obrigada aí pela oportunidade de estar participando desse evento mais uma vez, sempre é muito bom. E obrigada aí aos presentes conectados. Eu vou começar a compartilhar. Bom, pessoal, como disse, né, obrigada aí pela oportunidade de falar, trazer esse tema mais uma vez aqui na Azul, que sempre é gratificante para nós. Em nome aí da IPUSE, obrigada. Nosso momento aqui é para falar do H1 2021, das principais atualizações, dos principais módulos, né? Me apresentando rapidamente, a maioria aí, pelo que eu vi aqui, conhecidos, alguns clientes, colegas aí de profissão, já me conhecem, mas eu sou a Karina Basso, trabalho com RH e tecnologia aí há 10 anos, e a maior parte desse tempo focada já na plataforma SAP SuccessFactors, tá? Hoje, no nosso encontro, eu vou convidar aí alguns especialistas do nosso time de suporte AMS. Então, logo mais eu vou convidar a Juliana para falar um pouquinho do EC e um pouquinho de Compensation. Também vou convidar a Renata Begatti para falar um pouquinho de Learning, das principais atualizações do módulo de LMS. E aí, para finalizar o nosso tema, eu vou convidar o Renan Girardi para falar um pouquinho da parte de Talent, tá? O material está bem rico, mas a gente tentou selecionar aí as principais atualizações. Bom, a maioria também conhece a IPUSE, né, a consultoria, mas para os que não conhecem, a IPUSE é uma parceira global da SAP. Ela não está só presente aí no Brasil, então ainda estamos presentes em mais de 34 países, temos mais de 3 mil colaboradores e mais de 35 anos de experiência. Só de Brasil a gente tem aí 12 anos de operação. E o foco da IPUSE é na qualidade da entrega, é na satisfação dos nossos clientes. Então, rapidamente aí para quem não conhece a consultoria. Aproveitando para também, desde já, todo o material, todos os processos que eu for explicar aqui, né? A gente tem todos esses materiais e tudo já está bem divulgado aí no nosso site, no nosso blog. Então, fica aqui desde já o meu convite para vocês entrarem no nosso site, se inscreverem no nosso blog, que vocês vão ter todos esses materiais aqui dos releases, nesse caso do H1, né? Já está disponível, mas a gente tem um cronograma de liberação de material aí também para o H2. Então, eu sei que dúvidas coloquem no chat, eu vou falar também um pouquinho do e-mail do marketing, mas fica aqui meu convite para vocês receberem o conteúdo, tá bem? Bom, aqui o tema principal é as principais atualizações, e eu vou mostrar um pouquinho a agenda aqui. Bom, a ideia é fazer um overview dos processos do Release H1. A ideia é sempre, eu sei que muitos de vocês já vivenciam, né, os releases antes, né, na fase quando era 4 vezes ao ano, agora também, desde o ano passado, 2 vezes ao ano, esse novo processo, mas acredito que sempre tem alguém que esteja iniciando com a plataforma, seja a primeira vez que esteja vendo esse tipo de apresentação, por isso que eu coloquei aí um overview, porque eu acredito que quanto mais você tiver claro esses processos e como isso funciona, né, como essa atualização vem até o momento da atualização em produção, você vai conseguir organizar isso melhor dentro da sua organização. Então, sempre por isso que eu coloco aí esse overview de processos. Na sequência, a gente vai falar das principais atualizações, e aí eu reservei alguns módulos, né, vamos falar de EC, Compensation, Learn e Talent. E aí, vamos lá. Karina, como eu me informo? Onde eu me informo? Como que eu começo, né, esse processo do release dentro da minha empresa, dentro da minha organização? E aí, a dica que eu te dou, e enfim, também a comunicação da SAP é bem forte quanto a isso, utilize-se da comunidade de usuários SuccessFactors, né? Entre no site da community que está aqui, e aí lá na página inicial vai ter como se fosse um cronômetro mesmo de contagem regressiva para o dia da atualização em produção. Então, nesse momento, o H1 já aconteceu, então em preview foi dia 16 de abril, e em produção foi dia 21 de maio, né? Que a gente usa essa nomenclatura aí, primeira metade, H1 2021. E aí, também já deixo aqui a data do segundo, né? A expectativa aí de data é preview 15 de outubro e produção 19 de novembro. Então, para você se informar dos passos que eu vou demonstrar a seguir e também das datas, enfim, né? Se informar através do site da community. Bom, fazendo um overview aqui rápido, quais são os tipos de atualizações, né? Nós temos atualizações regulares, a SAP fornece essas atualizações
normalmente por pacotes e não causa interrupções, né? E também não acontece toda semana, tem um cronograma da SAP para isso. E aí a gente tem os tipos de atualização universal e opcional, que é o que engloba os releases. Então, dentro dos releases, eu vou ter atualizações que vêm universal, todos os clientes vão vivenciar essa atualização, né? E tem as do tipo opcional, que você vai ou habilitar, se fizer sentido para sua operação, né? Ou vai desabilitar, se você avaliar isso no seu ambiente de preview, se não fizer sentido. Acho que tem alguém falando. Ô, Paula, você podia ir comprar um parafuso. Tem alguém? Acho que tem alguém. Mutei, já localizei aqui e mutei já. Já achou? Tá bom. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Tomando uma água aqui, então. Se eu estiver falando muito rápido, me pause, por favor, Carlos. E aí, o opcional, você vai ou habilitar ou desabilitar, depois que você fizer a análise aí no ambiente de preview, normalmente. E tem os hotfixes, que são as atualizações não programadas, normalmente é para corrigir algum problema crítico, algum problema de segurança, tá? Bom, os lançamentos, como eu disse, né, desde o ano passado a gente está vivenciando esses 2 lançamentos no ano, com a nova terminologia de H1, H2, muitos clientes, quando estão iniciando nesse contato aí com esse processo, eles ficam me perguntando muito pela questão da inatividade, então, durante esse período, relatórios, tudo serão pausados, e os usuários finais não terão acesso à solução, nesse período vai estar inativo. Quando acontece? Normalmente acontece de uma vez só, na mesma data, para todos os data centers, pode variar um pouquinho, mas não muito, e normalmente acontece nas sextas-feiras à noite, né, começa o processo para rodar durante o final de semana, mas tem uma gama grande de notificações, vocês vão recebendo aí como está sendo esse processo até finalizar com sucesso, tá? Bom, falando dos passos que eu falei que eu ia fazer um overview, até para tentar sempre trazer uma forma didática de você criar esse começo, meio e fim desse processo. Então, assim, a data que a gente sempre espera, até mesmo como consultoria, é a liberação do What's New Beer, que ele veio substituir aí o antigo Summer Release. Ele normalmente é liberado 60 dias antes da atualização do ambiente de produção. Ele é uma visão macro. Você também encontra no community, lá naquela página que eu expliquei no início. Você pode baixar ele em versão PDF, acredito que CSV você depois transfere, exporta para Excel, e tem uma gama muito grande de filtros, então você pode selecionar pelo grau de maior ou menor impacto, pelas funcionalidades, por módulo, e ele vem todo em inglês. Por exemplo, aqui a gente trabalha no suporte com a tradução desse material, a gente trabalha na liberação disso para os nossos clientes numa versão mais amigável aí do que planilha e traduzida. E aí também fica aí meu convite, como eu disse, se inscreva no blog, que aí a gente também faz essa liberação desse material, a gente trabalha em cima disso, né? Esse é o primeiro passo. E aí o segundo passo, ele vem, se não vem na mesma data, ele vem muito próximo, que nesse novo processo, que é a liberação dos highlights e atualização do ambiente de preview. E aí aqui eu coloquei a telinha, aqui você tem todos, ó, o What's New Beer, você clica, você já vai ter o acesso, e aqui você também tem como disponibilizar, clicar no documento do highlight, baixar. Então, a ideia é que você já tenha a visão macro através aí do What's New Beer, que você veja os vídeos dos highlights, que você veja a documentação, né, o documento dos highlights, porque a SAP, ela te dá um norte. Olha, aqui que você, no sentido de aqui vai ter um grande impacto, aqui vai ter uma grande mudança, ou até mesmo no sentido dos pedidos, porque através do influência os clientes fazem, né? E aí, feito esse segundo passo, que é você vivenciar aí no seu ambiente de preview, e em paralelo a isso, a gente tem uma fase de envios de perguntas e respostas, né? Que agora você... eu sempre digo isso quando eu trabalho esse tema, a ideia da SAP, a percepção que a gente tem é que é um trabalho feito a 4 mãos, cliente, SAP, ou se não for 6, né, com consultoria, e
A ideia é que o cliente ele já veja a visão macro, ele já sinta, já receba os highlights, já veja no ambiente de preview e já começa a enviar as dúvidas, os questionamentos para que a SAP possa responder e também ser insumo para o próximo passo, que veio, passei aqui, desculpa, que veio substituir aí os nossos antigos webinars, né, veio com esse two-way conversations, que é baseado nessa última, na terceira etapa, que é desses questionários que são enviados pelos próprios clientes. Então, a dica é se inscrevam nas sessões, participem com o envio das questões também, né? Isso é fomento para esse processo, tá? E aí, por fim, é a entrada em produção, vivenciamos aí o H1 dia 21 de maio. E aí, no dia, como eu disse, acontece sexta-feira à noite, durante o final de semana, tem os avisos, né? Tem uma gama aí de disparo de e-mails. E também tem a liberação aí de conteúdo de treinamento para que você possa ainda continuar se preparando e comunicando e organizando esse processo dentro da sua organização, tá? Isso basicamente seria aí o overview de processos que eu gostaria de colocar inicialmente, principalmente para quem está iniciando aí o contato com o tema, né, para que fique claro e que possa organizar isso da melhor maneira dentro aí da sua empresa, da sua organização, tá? Bom, antes da gente iniciar o tema por módulo, vou só colocar uma legenda aqui. Como eu disse, a gente tem atualizações que é Admin Opt-in, que você vai entender a funcionalidade, vai habilitar no ambiente de preview. Então, ela é opcional, mas opcional para habilitar, né? Você entende e habilita. E tem do tipo universal, então vocês vão ver essa logozinha aí quando tiver nas próximas apresentações, é porque é uma atualização universal, todo mundo vai vivenciar isso. E a estrelinha, a gente selecionou algumas que foram resultados aí dos pedidos dos usuários. Então, isso fica aqui evidente que vale a pena entrar no Influence e fazer os registros, tá? Bom, agora a gente vai iniciar aí com o tema do Employee Central e um pouquinho de plataforma, né? Algumas das principais. Como eu disse, o material ele está bem extenso, bem rico, eu não vou conseguir passar ele inteiro pelo tempo aí, mas a gente pode compartilhar ele completo na sequência. Eu quero convidar aí a Juliana para iniciar aqui a nossa apresentação. Hoje eu até estendi aqui trazendo a Juliana, porque a gente vivencia isso muito dentro do suporte e a gente selecionou aí as principais. Ju, se você quiser dar um oi, não sei se você quer que eu continue compartilhando ou vai compartilhar. Oi, Cá, bom dia, pessoal. Quer continuar compartilhando? Eu acho que tá mais prático. Tá bom, pode ser. Certo? Então, vamos lá. Aí você vai me pausando, se for necessário. Uhum, maravilha. Então, bom dia, pessoal. Eu sou a Juliana, né? Eu sou consultora de Employee Central aqui com a API Use. E eu vou apresentar as novidades do módulo de Employee Central, presentes agora no H1, né, de 2021. Da forma que nós identificamos que representa, né, a característica muito forte nesse release, que é aprimorar a acessibilidade a processos e funcionalidades, junto com isso a experiência, né, do usuário e de quem utiliza a ferramenta no dia a dia. Então, eu vou iniciar com alguns avisos, né, que a gente vai ter na plataforma. Nós temos a descontinuidade de algumas funcionalidades, né, funcionalidades que foram aprimoradas ao longo do tempo e que nós não utilizamos mais em novos processos, né, então iniciando aqui pelo acesso ao Gen via mobile, né, que agora vai ficar disponível apenas pelo aplicativo do Gen, é disponível para iOS e Android. Pode passar, Cris. O acesso HTTP, né, via Basic Authentication, em novembro desse ano, 19 de novembro, termina qualquer tipo de melhoria ou suporte a esse recurso. E em 1º de novembro de 2022, ele vai ser totalmente descontinuado. Então, é um aviso aí para a gente conseguir se adaptar com tranquilidade. Só reforçando, ele é geral, né, Ju? Ele é geral, exatamente. Tanto o acesso ao Gen quanto ao HTTP Basic, ele é geral. Eles são, foi uma definição universal.
Legacy Pick List também vai ser descontinuado, né? Então, a gente teve o fim de melhorias ou qualquer atualização nesse recurso em 2018 e agora, em novembro, ele vai ser totalmente descontinuado. E o último aviso é do Admin Alerta, né? Do Legacy Admin Alerta, que também teve o fim do suporte em novembro de 2020 e agora em novembro, né, no dia 19 de novembro, ele é totalmente descontinuado. Agora já entrando nas novidades desse release, né, a nova homepage foi liberada no release anterior, né, com mais recurso, com novidades em layouts, e nesse release a seção de Kick Action recebeu novos blocos de acesso a vários processos, otimizando aí todos os recursos. Legal. Por enquanto é uma atualização opcional, né? Mas já tem bastante coisa disponível. O próximo recurso que a gente resolveu falar aqui é a nova central de capacidade, que muda um pouquinho a configuração do perfil de cargos, né, a gestão de perfil de cargos na ferramenta. Uhum. Ela aprimora os recursos de estrutura dos perfis de cargos, deixando esse recurso mais rico de informação e com acessibilidade a detalhes mais aprimorados. Bem, e ela é geral. Ela é geral. A gente tem uma nova central de configurações, que é um menu especial, né, com todas as funcionalidades da ferramenta centralizados nesse menu. Uhum. Isso, agora falando... Agora já entrando nas melhorias referente ao módulo de Employee Central, a gente vai ter novidades no processo de admissão, né? Todos aqueles modelos configuráveis de admissão agora estão disponíveis em gerenciar contratação pendente, tá? E a duplicidade, a análise da duplicidade do colaborador no momento de contratar, conta aí com mais recursos para um processo ser mais assertivo. Em configurações da empresa, a gente tem um menu novo agora, que disponibiliza de uma forma centralizada todos os dados sincronizados entre Employee Central e Employee Profile para consulta por enquanto, mas já dá para visualizar todos em uma tela só. E a configuração do Data Model, né, que é aquele famoso XML que nós sempre falamos, desde o release anterior, ele vem sendo disponibilizado na instância, né? A partir desse release a gente tem o Data Model, o Country Specific Data Model e as versões disponíveis para download. Por enquanto é uma melhoria opcional. Agora já falando um pouquinho sobre o Histories Reports, né? É um recurso que vem com a análise do People Analytics. Os campos customizados no Job Info, que referenciam objetos, agora eles, além do valor desse campo, né, toda a estrutura do objeto também ficam disponíveis para esse tipo de reporte. Agora a gente vai falar de uma melhoria dessas que são muito solicitadas no iFluence, né? Que é a possibilidade de utilizar mais de uma entidade do Employee Central em uma regra de negócio. A gente tem disponíveis 5 cenários de regras que a gente pode utilizar na mesma... 5 cenários, né, de entidades que a gente pode utilizar na mesma regra. Uhum, isso é bom. Sinal que dá certo a solicitação. Dá certo e facilitou muito muitos processos. Essa outra solicitação que também é muito
muito requisitada, né, pelos usuários que a gente conversa, que é a possibilidade de acessar portlets do perfil do colaborador em diversas partes em diversas funcionalidades na ferramenta. Então, por exemplo, eu coloquei um print da página inicial, a gente pode pôr também formulários de avaliação. Legal. Esse eu já validei, hein? Gostou? A gente já falou muito sobre esse recurso, né, Carlos? Esse aí a Juliana e o Renan já me ajudaram já. E não só com você, foi muito esperado, né? Na geração de documentos, agora a gente pode enviar em massa por e-mail para o usuário, né, solicitado, para quem está gerando para quem é o proprietário da criação do envio em massa, ou para ambos, né? Outra estrelinha aí. Outra estrelinha. Tivemos vários pedidos atendidos nesse H1, pelo jeito. Tivemos sim. E esse aqui é um detalhe bem sensível de configuração, né? Que é a possibilidade de deletar alertas antigos já enviados, né, pendentes lá na gestão de alertas via regra de negócio. Então, quando a gente for configurar esse alerta, a gente tem a possibilidade de dizer se os anteriores podem ser deletados ou não. Tá. Agora, já entrando um pouquinho em time off, né, a gente teve um novo dashboard que mostra o status do workflow para essa funcionalidade. E a nova interface do timesheet, né, que é uma visão aí melhorada, bem aprimorada, onde a gente pode ter acesso às requisições, aos time cards aí num visual novo. Agora o timesheet, desculpa, o time card também ficou disponível na nova homepage via mobile. Bacana. E é opcional a utilização, né? Isso é porque a nova homepage, por enquanto, é opcional, né? Então, é um item opcional também. Tá. E agora, falando um pouquinho de benefícios, né? A gente tem disponível a possibilidade de atualizar benefícios, né? Disparando eventos com alterações no perfil, nos dados de cargo, no job info do colaborador. Esses eventos são configurados via Intelligent Service e atualiza direto o módulo de benefício. Então, se um profissional é promovido, né? Então, eu posso mudar de benefício, é isso? Exatamente. Esse é um cenário que a gente pode utilizar esse recurso. O pessoal não vê quem falou aqui, gente, que eu tô com a tela. Desculpa, é a Elizabeth do Walk. Oi, Elizabeth, bom dia. Tá bem. É isso mesmo, Elizabeth. Vou seguir, se precisar, logo mais a gente pode compartilhar um pouco mais sobre o assunto, Elizabeth. Obrigada. Teve um outro assunto aí de cross que eu também queria perguntar. Depois. Obrigada. Tá bem, combinado. Seguindo ainda em benefícios. Isso, seguindo em benefícios, a gente tem aí um link para os detalhes dos dependentes do benefício, que a gente pode utilizar aí em vários recursos da funcionalidade. O meu exemplo aí é na descrição de um benefício. Calma que eu vou tomar uma água. Vou passar. E agora, na configuração do Payroll Integration, a gente tem a opção também dos objetos de benefícios, né? Antes não tinha, agora a gente tem, né? Melhorando um pouquinho esse tipo de configuração. E agora, falando um pouquinho dos formulários Qualtrics, né? Eles estão cada vez mais presentes nos releases, e a gente tem, nesse release, a integração desses formulários no processo de recontratação do colaborador, inclusão de novo gestor, né? Feedback e contribuição para a gestão, solicitação de serviço para quem usa o ESC-RH e a solicitação de afastamento. Bom, acho que vamos lá. Isso, agora a gente terminou, né, os pontos que nós selecionamos aí
de Employee Central. E falando rapidinho sobre compensation, as melhorias de compensation vieram muito técnicas, a gente achou que ia ficar um pouco extenso, então nós só vamos falar aí que nós tivemos bastante melhorias em configurações e recursos, né, dos planos de remuneração e de VARPay, e o processo de Rewards Recognition também nós tivemos bastante recursos aprimorados. Também. Lembrando aqui, pessoal, que no blog a gente tem um documento específico de compensation do módulo bem detalhado, então fica aqui o reforço, tá? Como eu disse, pelo tempo aqui a gente não conseguiria falar de tudo e a gente optou em falar um pouco mais de EC aí, que a gente sente que os clientes têm uma maior curiosidade e necessidade, tá? Bom, Ju, obrigada. Vamos deixar dúvidas para o final. Elizabeth, quer fazer seu questionamento, sua dúvida, para a gente seguir aqui com o próximo módulo, que é Learning. Ai, não queria impactar na apresentação de vocês. Na verdade, eu fiquei com dúvida naquela funcionalidade de alteração cross dos dados. As regrinhas de negócio, Elizabeth. Agora a gente... é o cenário que a gente consegue interagir com mais de um cenário via a regra de negócio. Mais um pouquinho. Beth, isso daí, quando criar uma regra, você só conseguiu usar, por exemplo, só criava a regra dentro do Job Info, sabe? Ou dentro do Position. Agora esse cross permite que você use o Job Info junto com o Compensation, sabe? Entre os módulos, não é entre os dados da pessoa. Então, é mais ou menos isso, né, Ju? Não é entre os módulos, é entre as entidades, né? Isso, o compensation que o Carlos quis dizer é sobre os dados de remuneração, tudo dentro do colaborador, né? Então, lá no colaborador você pode ter as informações de pagamento, com salário, a faixa salarial. Então, se você estiver configurando uma regra dos dados de cargo, né, do Job Info, por exemplo, você pode atualizar as informações de remuneração do colaborador diretamente na mesma regra. Perfeito. Entendi. Por exemplo, Beth, você quer fazer uma regra dentro dos dados do cargo lá, informações de emprego, sabe? Mas você quer fazer uma regra que olhe o salário, que fica em informações de remuneração. Isso não dava para fazer antes. Agora dá. Perfeito. Vai ser bem útil. É muito útil mesmo. Foi uma melhoria bem apreciada. E o Alexandre Pacheco está fazendo uma pergunta sobre o XML do Data Model. Também, Alexandre, agora a gente tem disponível o Data Model, né, que é a configuração da empresa, né, e a configuração específica por país, para download por enquanto, e é uma atualização opcional, tá bom? Tem que liberar a opção, depois liberar as permissões para você ter acesso a esse menu. Fechou? Acredito que sim. Tá bem. Bom, no final a gente deixa mais um espacinho aí para dúvidas para a gente seguir aqui e não avançar no tempo. Bom, Ju, obrigada. E coloque aqui no chat as dúvidas e a gente vai respondendo no final, tá? Bom, agora a gente vai falar de Learning e aí quero dar um oi aqui para Renata Begatti para ela falar um pouquinho aí do que vem de atualização, né, Rê? Isso mesmo. Bom, primeiramente, bom dia. Agradeço aí o espaço para trazer as informações, né, das atualizações. Também trouxe poucos itens, né, por conta dessa questão mesmo, que a gente viu que os itens de EC, né, estavam mais, um volume maior mesmo. Isso, exatamente. Aí eu trouxe alguns pontos de destaque, e aí, né, nesse primeiro slide, a gente tem 2 itens já, que o primeiro seria, que foi uma melhoria, né, no menu de administração, na navegação. Que foi alterado aqui? Antigamente, né, antes desse release, a gente era obrigado a clicar exatamente neste íconezinho de setinha que tem, né, em tela, para conseguir, exatamente. Ela é bem mais para frente do que a palavra, eu acho mais legal.
para conseguir expandir o menu. Então, tinha que clicar exatamente nele. Se você clicasse um pouquinho do lado, você não conseguia expandir o menu. E para quem está trabalhando no dia a dia, a gente sabe como que é, né? Às vezes você está naquela pressa, um monte de coisa para fazer, e aí você clica um pouquinho do lado, não conseguia. Inclusive, foi uma solicitação também feita. Não coloquei a estrelinha aqui, viu, gente? Mas também foi um pedido. E eu gostei bastante. Então, agora a gente pode clicar do lado, pode clicar em cima do nome, né, do termo, e aí a gente consegue expandir este menu. A outra alteração ainda nessa tela também foi a adição da barra de pesquisa, que a gente pode colocar palavras-chave, né, do menu de administração, por exemplo, digitar o usuário, e aí vai expandir todos os menus que tiverem esse termo, né, ou que forem relacionados. Então, tipo, people, por exemplo, expandiria ele inteiro e todos os outros menus que tenham essa palavra, né, chave. Então, facilita, às vezes, quando você não sabe o nome exato, né, da funcionalidade que você quer acessar, mas você lembra de alguma palavra que tinha, né, chave, você pode digitar ela e vai aparecer. Ou também quando você já sabe, mas aí você começa a digitar e também vai expandir, vai aparecer. E facilita, né, acho que na administração mesmo, no dia a dia, proporciona mais agilidade. Seguindo, no próximo slide, a gente tem 2 pontos aqui bem importantes, que o primeiro é a suspensão do login de administrador via o login nativo. Ele já foi suspenso nessa atualização, então isso significa que todos os administradores, né, eles devem estar se conectando ao sistema por meio de um canal compatível, como, por exemplo, através da plataforma. Se isso não tiver sido ajustado, é necessário fazer alguns ajustes de configuração para que o acesso do administrador permaneça correto. Não é muito comum, tá, ter administradores acessando o LMS direto, só o LMS, costumam já ter esse acesso pela plataforma, mas é importante, né, caso existam realmente administradores que acessam só o LMS, já fazer esse ajuste de configuração para que o acesso continue funcionando normalmente. O outro ponto também é com relação ao acesso do usuário via login nativo. Ele vai ser descontinuado no H2, então, a partir de 19 de novembro, esse acesso vai ser descontinuado também. Então, caso a sua empresa tenha usuários que fazem acesso só ao LMS, por exemplo, terceiros, usuários externos, é necessário fazer a configuração do IAS, primeiro na plataforma e em seguida no LMS, para que esse acesso continue funcionando corretamente. O IAS é uma espécie de SSO, né, Single Sign-On aprimorado, e ele traz mais segurança, né, na forma de autenticação do login. Ok? Obrigada. Sim, alguma dúvida? Tem mais um aqui? Isso. O último ponto que eu trouxe, que foi o ponto, né, de destaque das atualizações desse H1, dessa atualização aqui de maio, que é o Stories no People Analytics, também agora para relatórios de aprendizagem. Ele é opcional e ele vai ser liberado, né, em fases, a partir de agora, final de junho, vai começar a ser liberado para os clientes. Os clientes que tiverem interesse, eles podem se inscrever no Early Adopter, no Community, para conseguir, né, ter esse acesso. E para fazer esse acesso ao Stories no People Analytics, eles precisam, né, habilitar a solução do Stories no People Analytics. Também é necessário ter o IAS configurado. E acho que a parte mais interessante aqui nesse ponto tem esses gráficos, dá também para cruzar, né, dados entre módulos. Então, dá para juntar dados do Learning e de outros módulos e criar o seu próprio relatório aí customizado. Seria isso, acho que os pontos principais do LMS que eu trouxe. Tem muito mais coisa, a gente tem lá no nosso post, né, no blog e também nos nossos materiais. Então, se tiver interesse, é só entrar em contato que a gente envia esses materiais também. Obrigada, Renata. Bom, seguindo aqui para a gente manter a nossa agenda, vamos falar um pouquinho de talent, das novidades. E aí o Renan fez aí uma reunião dos principais pontos. Renan, tudo bem? Bom dia. Oi, tudo bem? Bom dia a todos. Tudo bem. É muito bom estar com vocês aqui. Então vamos iniciar aqui falando dos módulos de talent, né? A gente até
quis resumir um pouco também por causa do tempo. Então, a gente vai falar sobre as principais atualizações que impactam realmente os usuários, né? Então, atualizações de interface e de usabilidade, né? Porque existem outras tantas que foram feitas, inclusive de segurança e localizações, né, para outros países. Então, começando a falar, a gente vai falar um pouco sobre o novo módulo de metas, que é a última versão, no próximo slide. A última versão, se você ainda não tem essa versão atualizada na sua instância, provavelmente você está usando a versão anterior a essa, que é a versão que está há mais tempo sendo utilizada no SuccessFactors e realmente é a versão que tem mais clientes. Porém, essa versão foi liberada no release passado e existe um roadmap muito grande de funcionalidades que vão ser incrementadas nessa nova interface. Por quê? Aos poucos, todas aquelas atualizações que já foram feitas no módulo que a gente utiliza, né, geralmente, essas funcionalidades vão ser incrementadas nessa nova versão, né? Como, por exemplo, no próximo slide, como, por exemplo, nesse release foi disponibilizado as tabelas de métricas, né, e o cascateamento. Isso é algo realmente que é bem relevante e que já traz a essa nova versão uma abrangência muito boa para aquilo que a gente vê no nosso dia a dia aqui, principalmente no suporte que a gente vê diversos clientes utilizando. Realmente são as funcionalidades que são mais utilizadas. O que é a tabela de métricas? Talvez se você utiliza o módulo de metas, você já viu que existe um preenchimento, né, de uma tabela em que você coloca essa meta ela não foi atingida, então, falando em números, por exemplo, se a pessoa atingiu 80 pontos nessa meta, no atingimento dessa meta, ela não atingiu. 90, ela passa a atingir parcialmente, 100, ela atinge, 110, ela supera. E no momento que você, no final do ciclo, preenche o atingimento dessa pessoa, automaticamente é atribuída uma nota a ela, né, dentro da sua avaliação de desempenho, que geralmente é uma nota de 1 a 5, de 1 a 4. Então, ele já faz essa ponderação. Renan, a sua voz está saindo um pouquinho baixa, pelo menos para mim aqui, não sei para os demais, para falar um pouquinho mais certo, alto. Agora melhorou? Melhorou bastante. Tá bem, vou falar mais próximo aqui. Tá e também o cascateamento, que também é uma funcionalidade que é bem utilizada, que seria o gestor poder distribuir essas metas para os colaboradores que estão abaixo dele, e em alguns casos, o colaborador distribuir essa meta para seu gestor através do cascateamento. Então, foi uma funcionalidade que é também bem usada e está nesse novo release. E como eu falei antes, tem um roadmap muito grande de funcionalidades que vão ser incrementadas, que passa a dar esse módulo ainda mais a ser um pouco melhor de ser utilizado nessa nova versão. Tá bem, agora a sua voz ficou longe de novo. Não, já. Agora melhorou. Certo. Falando um pouco sobre calibração, e aqui a calibração também abrange um pouco do módulo de sucessão. Agora é possível fazer uma distribuição na Ninebox ou nas boxes, né, de avaliação, em que você pode distribuir uma porcentagem de colaboradores em uma box específica. Então, o sistema vai te avisar quando você estiver ali, nesse exemplo, entre 5% e 10% para insatisfatório e acima de 10% para aquelas pessoas que excederam as expectativas. Então, o sistema vai te avisar, porque tem algumas... Isso é uma demanda real, porque tem algumas empresas que realmente utilizam essa forma de visualizar. Eles têm obrigatoriamente que ter mais de 10
20% da empresa como pessoas que excedem as expectativas, então, para ajustar a questão de promoções e tudo mais. Pode continuar. Obrigada. Vamos lá. Mais isso. E aí seria a visualização dentro do módulo de calibração mesmo, daquela configuração que a gente demonstrou antes, onde aí está falando ali, você tem 18 pessoas dentro desse box, onde deveria ter 17. Então, você refaz a distribuição. Provavelmente tem alguém lá, de repente, que está excedendo, que você deve redistribuir e ajustar no momento da calibração. Pode ir seguindo. Outra funcionalidade que facilita muito é poder alterar os campos de sucessão e também de background, né, que são os campos de experiência do usuário, diretamente na calibração como um pop-up. Antes precisava entrar no perfil da pessoa mesmo para fazer essa alteração. Melhora bastante a experiência do usuário. Né? Isso, e agiliza muito mais o processo, né? E agora o próximo. E aqui um pouco de 360. Também essa é uma versão, digamos, mais atual, utilizando Fiori, que alguns clientes já estão utilizando. E como está acontecendo em metas, aconteceu em 360, em que as funcionalidades foram aos poucos incrementadas. E dessa vez nós temos a visualização chamada Easy Rater. E também a visualização... na Easy Rater seria uma visualização onde você pode minimizar suas competências para fazer uma avaliação um pouco mais rápida e expandir a descrição conforme a necessidade. E no próximo e último slide desse tópico seria o Stack Ranker, que para 360 foi liberado, onde você pode fazer uma avaliação lado a lado das competências dos seus colaboradores. Então, o gestor não precisa acessar o formulário para fazer essa avaliação. Ele pode fazer diretamente nessa visualização. Certo? Tudo com o objetivo de melhorar aí a navegação e a usabilidade do usuário final, né? Todas universais, né? Exatamente. Tá Elas foram liberadas. Obrigada, Renan. Eu que agradeço. Nosso encontro aqui de hoje tem bastante material, como eu disse, no nosso blog tem dividido por todos os módulos. A gente fez uma análise específica que a gente trouxe só um pouquinho do que veio aí, as principais. A gente tentou selecionar dentro das principais a que a gente sentiu que faria mais diferença aí nesse momento. Karina, tá bom. É isso. Obrigado. Obrigado aí você, obrigado Juliana, Renata e Renan também. Obrigada, fico aqui à disposição e obrigada pela oportunidade, gente.